A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Mical é repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso! Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada.
Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho, que alegra o coração, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o pão, que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até à tarde.